Opa, bom dia! No vídeo de hoje eu irei falar sobre o anime Fate. Mas aí você me pergunta, sobre qual Fate você vai falar? Pois existem trocentos Fates. E aí que eu vos lhe digo. Vos lhe digo? Tá certo isso? Ah, foda-se. Eu irei falar sobre Fate Stay Night. Unlimited. Blade Works. Produzida pelo estúdio Ufotable e lançada entre 2014 e 2015, essa versão adapta a segunda rota da visual novel original criada pela Type Moon. E aí você me pergunta de novo, por que caralhos você está começando pela segunda rota e não pela primeira? Acontece que a primeira rota foi adaptada em 2006 pelo estúdio Jin. E vocês sabem o que mais foi adaptado pelo estúdio Jin? Holy shit. Então é melhor deixar quieto. Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, é um anime que chama a atenção logo de cara. Visualmente, ele é um espetáculo. Cada cena, cada luta, cada detalhe parece feito pra deixar o público de queixo caído. Mas por trás de toda essa beleza tem uma história cheia de conflitos pessoais, escolhas difíceis e personagens que tentam entender o que realmente significa ser um herói. A produção é do estúdio Ufotable, o mesmo responsável por Demon Slayer, que inclusive tem vídeo aqui no canal, então não perca, vá assistir. Bom, vamos começar. O mundo de Fate gira em torno de algo chamado Guerra do Santo Graal. É uma batalha secreta entre 7 magos, chamados de mestres, que invocam 7 guerreiros lendários conhecidos como servos. Cada servo apresenta uma classe, como Saber, Archer, Lancer, Caster, Rider, Assassin e Berserker. O vencedor dessa guerra ganha o Santo Graal, um artefato mágico que pode realizar qualquer desejo. E é aí que entra Shirou, o protagonista. É um estudante comum que acaba se envolvendo nessa guerra quase por acidente. Ele tem pouca experiência como mago, mas carrega dentro de si uma vontade enorme de ajudar as pessoas. O sonho dele é se tornar um herói da justiça, alguém capaz de salvar a todos, uma ideia que ele herdou de um homem que o salvou no passado. Só que esse ideal dele é ao mesmo tempo bonito e problemático. Shirou quer salvar todo mundo, mas vive em um mundo onde nem sempre dá pra fazer isso. E é aí que o anime começa a mostrar o seu verdadeiro foco. No início da história, Shirou é atacado dentro da sua própria escola e, sem querer, acaba invocando Saber, uma guerreira lendária com armadura dourada e espada invisível. Ela é uma das figuras mais marcantes do anime. Disciplinada, leal e com um forte senso de honra, juntos os dois acabam conhecendo Rin Tosaka, outra mestra participante da guerra, e seu servo Archer. Rin e Shirou começam com uma relação de rivalidade, mas logo formam uma aliança para sobreviver. É aqui que o anime começa a desenvolver suas principais dinâmicas. Rin é confiante, sarcástica e experiente. Shirou é o completo oposto, impulsivo, idealista e ainda muito novo pro que está enfrentando. Já Archer é um personagem que parece sempre um passo à frente de todo mundo. Ele é frio, direto e vive questionando as crenças de Shirou. Essa diferença entre eles é o que dá vida à história. Enquanto Shirou acredita que o mundo pode ser salvo, Archer é alguém que já desistiu dessa ideia há muito tempo. E o motivo disso é um ponto muito interessante no anime. Archer é o tipo de personagem que parece saber mais do que mostra. Desde o começo ele provoca Shirou, faz comentários ácidos e demonstra conhecer o jeito dele de pensar, como se estivessem ligados de alguma forma. Conforme a história avança, o anime começa a dar pistas sobre quem Archer realmente é e o que ele representa. E esse é o ponto mais alto da história pra mim, pois o Santo Graal escolhe figuras históricas marcantes para serem servos, como a Saber e o Berserker, por exemplo. A Saber é o lendário Rei Arthur e o Berserker o deus Hércules. E isso é muito mais incrível, pois o Graal não apenas escolhe figuras históricas do passado, mas também do futuro. E é exatamente isso que o Archer é. O Archer é o Emiya do futuro que conseguiu realizar seu sonho de ser um herói. Ele representa o que o protagonista pode se tornar se continuar seguindo cegamente seu sonho de ser um herói da justiça. Essa revelação muda completamente a forma como o público enxerga os dois personagens. Shirou é o idealista que acredita em tudo. Archer é o realista que já se desiludiu com tudo. Quando eles se enfrentam, não é só uma luta física, mas um confronto entre duas formas de ver o mundo. É como se o passado e o futuro colidissem, um querendo provar que está certo e o outro querendo evitar que o mesmo erro se repita. Além dos 4, a história também traz vários personagens interessantes. Um dos mais carismáticos é o Lancer, que pra mim, de longe, é o meu personagem favorito da história. Ele é muito pica. O guerreiro de lança azul que luta com um código de honra, mesmo dentro de uma guerra onde trair é quase regra, ele é um personagem que rouba a cena sempre que aparece, principalmente pelas suas lutas incríveis e pela postura mais pé no chão. Temos também a Caster, uma maga extremamente poderosa que toma o controle de boa parte da guerra com inteligência e manipulação. Ela forma uma dupla improvável com Kazuki, um professor aparentemente comum, mas que se mostra letal em combate. Esse arco é um dos melhores do anime, porque mostra como até mesmo os personagens considerados vilões têm motivações humanas. Caster, por exemplo, só quer um fim para sua dor e liberdade da vida de serva. Outro destaque é a Ilha, uma menina que parece frágil, mas é uma das participantes mais perigosas. Ela controla o Berserker, um monstro praticamente invencível. Apesar da sua aparência inocente, Ilha tem uma ligação importante com o passado de Shirou, e o anime usa isso para dar um pouco mais de emoção no meio das batalhas. Um dos pontos mais comentados sobre o Unlimited Blade Works é o seu ritmo. A primeira metade é mais lenta, com muitos diálogos explicando o funcionamento da
guerra, as regras e o sistema mágico. Pra quem não conhece o universo de Fate, pode ser um pouco confuso no começo, bem confuso, mas com o tempo tudo se encaixa. Essa parte mais parada serve pra construir as relações entre os personagens. Shirou e Rin começam a confiar um no outro, e a parceria deles acaba virando um dos pontos altos do anime. A forma como os dois se completam é natural e rende alguns dos melhores momentos, tanto nas lutas quanto nas partes mais leves. O romance entre eles é simples, mas ajuda a deixar a história mais humana no meio de tanta tensão. A segunda metade, por outro lado, acelera de vez, as batalhas ficam muito mais intensas e a trama entra em sua parte mais emocional. Quando o confronto entre Shirou e Archer finalmente acontece, a luta deles é o mais do que um duelo, é a conclusão de todo o tema do anime. Quando Shirou enfrenta Archer, o cenário muda para algo totalmente simbólico, o famoso Unlimited Blade Works, um campo infinito coberto por espadas. Esse é o mundo inferior de Archer, um reflexo de todas as batalhas e experiências que ele acumulou ao longo da vida. É um dos visuais mais icônicos do anime e também um dos momentos mais marcantes. Nessa luta, não é só força física que está em jogo, é a ideologia dos dois. Archer tenta convencer Shirou de que o sonho dele é inútil e que o mundo nunca vai ser salvo completamente. Shirou, por outro lado, insiste que mesmo assim vale a pena tentar, e por mais simples que pareça, é isso que dá força pra ele vencer. Essa cena define tudo que Unlimited Blade Works quer dizer, que acreditar em algo, mesmo sabendo que pode dar errado, ainda é melhor do que desistir. E eu não sei vocês, amigos, mas pra mim, isso aqui é absoluto cinema. Agora, falando um pouco da parte técnica, o anime é praticamente impecável. As animações de luta são absurdas, fluidas, cheias de detalhes e com efeitos visuais que até hoje impressionam. A Ufotable fez um trabalho de outro nível, especificamente nas cenas noturnas, com contraste de luz e sombras que deixam tudo mais cinematográfico. Cada golpe de espada, cada explosão mágica parece cuidadosamente planejada para causar impacto. A trilha sonora também ajuda demais, as músicas de batalha são intensas e as mais calmas passam bem a emoção das cenas. E as aberturas, especialmente Brave Shine da Aimer, se tornaram icônicas, combinando perfeitamente com o tom do anime. Entre os personagens, Rin Tosaka é sem dúvida uma das mais completas. Ela não é só a parceira ou interesse romântico do protagonista, é alguém que realmente tem um peso na história. É inteligente, determinada e, acima de tudo, humana. A forma como ela lida com as situações e com Shirou faz dela uma personagem muito mais interessante do que a maioria dos arquétipos femininos em animes de ação. Ela é forte, sem precisar abrir mão da própria personalidade. A Saber, por outro lado, tem um papel menor nessa rota, mas ainda assim é importante. Ela representa o tipo de heroísmo que Shirou admira, mas que ele ainda não entende direito. Saber é alguém que já viveu e morreu pelos próprios ideais, então ela serve quase como um lembrete de que ser herói não é só sobre salvar pessoas, é sobre lidar com o preço disso. Um dos maiores méritos de Unlimited Blade Works é conseguir equilibrar ação e desenvolvimento de personagens. Não é um anime que se apoia só nas lutas, mesmo que elas sejam um destaque. Cada batalha serve para mostrar o que os personagens estão sentindo e pensando. Outro ponto forte é a coerência visual e temática. Tudo parece ter um propósito, desde a paleta de cores até o jeito como a câmera se movimenta durante as cenas de tensão. A produção transmite emoção, mesmo sem precisar de muito diálogo em alguns momentos. E claro, tem o Archer. Ele é sem dúvidas o personagem mais interessante do anime. É complexo, irônico e cheio de camadas. O contraste dele com Shirou dá profundidade à história, e é o que faz a trama se sustentar. A relação dos dois é o que realmente define Unlimited Blade Works, tá bom, parei, como algo mais do que uma simples história de guerra mágica. Mas é claro, o anime tem seus defeitos. O principal deles é o ritmo irregular. A primeira metade é lenta demais, e algumas explicações sobre o sistema mágico são tão detalhadas que acabam quebrando o clima. Pra quem assiste sem conhecer nada do universo de Fate, pode parecer confuso e até cansativo. E foquem no que eu digo, é bem cansativo. Outro problema é o aproveitamento dos personagens secundários. Alguns deles aparecem pouco e somem rápido, mesmo sendo interessantes. O arco da Caster, por exemplo, tinha um potencial para ser ainda mais marcante, mas é resolvido de forma um pouco apressada. A mesma coisa acontece com Ilha, que tem um passado importante, mas acaba sendo deixada de lado rápido demais. Também dá pra dizer que Shirou é um protagonista que pode dividir opiniões. Ele é determinado, mas às vezes teimoso demais. Passa boa parte do anime repetindo o mesmo discurso, o que pode frustrar quem espera uma evolução mais rápida. Apesar disso, o crescimento dele no final compensa, porque mostra que ele não desistiu do que acredita, só aprendeu a enxergar as coisas de um jeito mais maduro. No desfecho, o anime entrega o que promete. A guerra chega ao fim e o confronto entre Shirou e Archer se resolve de uma maneira que faz sentido. Shirou entende que não precisa abandonar seu ideal, mas também não precisa se destruir por causa dele. Ele aceita que nunca vai conseguir salvar todo mundo, mas que ainda assim vale a pena tentar. E é isso que o torna diferente de Archer. Rin e
Crunchyroll segue em frente juntos, e é uma sensação de recomeço. O anime não força uma grande mensagem ou final filosófico. Ele só mostra que, no fim, acreditar em algo e agir por conta própria é o que realmente define quem somos. Agora, para concluir, Fate Stay Night Unlimited Blade Works é um anime sobre acreditar mesmo quando o mundo te chama de tolo. É sobre seguir em frente mesmo sabendo que o caminho vai ser difícil. E é por isso que tanta gente se identifica com ele. Por trás das espadas e da magia, o que existe é uma história sobre persistência e amadurecimento. Visualmente é um espetáculo. Em termos de ação, é um dos animes mais bem produzidos da década passada. E como história, é um bom equilíbrio entre drama, emoções e lutas épicas. Não é perfeito. O ritmo lento e alguns personagens subaproveitados pesam, mas o que ele faz bem, faz com excelência. No fim, Unlimited Blade Works é sobre o choque entre sonho e realidade, mas contado de um jeito humano. Ele mostra que mesmo quando o ideal parece impossível, continuar acreditando ainda é o que nos move. E é por isso que, mesmo com todos os defeitos, o anime continua sendo lembrado com tanto carinho até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Sempas, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.